Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema proposto que é os Evangelhos. Vamos falar hoje sobre Marcos. Marcos, ele é considerado o primeiro dos Evangelhos a serem escritos. Os Evangelhos, eles não são uma biografia da vida de Cristo, mas eles são uma proclamação bem aceita com instrução escrita a respeito do ministério de Cristo, ou seja, a visão do Evangelho é uma visão a respeito de Jesus, o Cristo, Jesus o ungido, Jesus o Messias, esperado por Israel. O nome dele era João Marcos, ou Marcos, como nós conhecemos. Ele é o autor, ele é um evangelista que foi companheiro de viagens de Paulo, Barnabé, né? Logo depois Barnabé andou com ele, mas ele andou com Paulo, Barnabé, depois caminhou com Pedro. Dizem que ele compilou ou fez a compilação desse evangelho de Jesus Cristo baseado nas conversas que ele tinha com o apóstolo Pedro. Papias, no século II, associou Marcos com Pedro e mais tarde Irineu, o Clemente de Alexandria, Orígenes, o Jerônimo também apoiaram essa ideia de que Marcos, por estar com Pedro, ele tirou de Pedro as informações necessárias para compilar o seu evangelho. O livro ele tem muita ação e poucos discursos. Quando você lê o evangelho, ele disse rapidamente, foi seguindo, e essa é a estrutura do livro. Ele conta de maneira bem rápida o assunto que ele propôs. Os textos e as perícopes de Marcos são feitas com base em palavras-chave. Nós veremos mais à frente como esse agrupamento do evangelho foi feito. E alguns objetivos do livro de Marcos. Toda vez que a gente vai escrever algo, nem que seja uma frase, uma poesia, nós temos um objetivo, um alvo para aquilo. Alguns acreditam que ele foi escrito para instruir os novos convertidos, já que ele fazia suas viagens missionárias. Outros pensam que ele foi feito para uso litúrgico nas igrejas que estavam sendo criadas. E outros também pensam que é para suprir uma autoproclamação messiânica de Jesus. Ou seja, Jesus ele não se proclamou Messias no meio do povo, então Marcos vem e dá uma justificativa para isso. Na verdade, uma falta da autoproclamação de Jesus com respeito ao seu ministério messiânico. Jesus ele não disse abertamente que ele era o Messias, embora Pedro tenha revelado isso, mas ele manteve isso como um segredo messiânico. E esse conceito foi popularizado com W. Weber em 1901 sobre o segredo messiânico. É um tema que você pode se aprofundar, é só você procurar por o segredo messiânico, você vai encontrar algo a respeito desse assunto. Em contrapartida, outros pensam que ele estava suavizando o caráter ofensivo do ministério aberto de Jesus, também baseado no segredo messiânico. E também alguns acreditam que ele escreveu para encorajar a igreja que, desde o início, já estava sendo perseguida, e um dos seus perseguidores nós conhecemos foi Paulo, o Saulo de Tarso. A crucificação ela era destinada a criminosos e escravos, com todas as conotações da cadeira elétrica ou da câmara de gás que nós conhecemos atualmente. Então era uma pena máxima. Então ele escreve para os não cristãos a respeito da vergonha da cruz, que eles não deveriam ter vergonha da cruz, vergonha da maneira como Jesus foi morto, porque ele ressuscitou. O seu público-alvo. Quem era o público-alvo de Marcos? Marcos ele teve um público-alvo, e o público foi os leitores romanos. Ele não escreveu para os judeus, ele não escreveu para a igreja
tal em tal, assim como Paulo fez, mas ele escreveu para leitores romanos. E essa estrutura que ele faz no livro, ele faz por temas, por temáticas. Ou seja, ele introduz no capítulo 1, do versículo 1 ao 13, ele faz uma pequena introdução ao ministério de Jesus, e depois ele fala do carisma do ministério de Cristo, depois ele fala da trajetória de Cristo rumo a Jerusalém, e depois ele já conta da semana que Jesus passou ali, da sua morte, ressurreição e assunção. Então, no capítulo 1, versículo 1 ao 13, ele fala uma breve introdução. O segundo ponto, ele mostra Jesus na Galileia e arredores da Galileia, com o seu carisma e seu ministério, curando e fazendo milagres. Vai do capítulo 1, versículo 14, ao capítulo 9, no seu último versículo, que é o versículo 50. Então, também, ele passa para a segunda temática, que é Jesus a caminho de Jerusalém. Ele, do capítulo 10, versículo 1, até o versículo 52. Então, todo o capítulo 10 é essa transição de Jesus saindo da Galileia e indo em direção a Jerusalém. E tem o quarto ponto, que é em Jerusalém, que é Jesus ali na semana da paixão, quando ele é traído, ele é morto pelos romanos e também ressurge ao terceiro dia e é assunto aos céus, no capítulo 11, versículo 1, até o capítulo 16, no versículo 8. E nós podemos perceber que é um livro bem curtinho, são apenas 16 capítulos, com poucos minutos ou poucas horas, você consegue ler e compreender o tema. Claro que, se olhando para o livro de Marcos com os olhos teológicos, é riquíssimo. O livro é riquíssimo. Mas olhando assim, num panorama simples, praticamente você vai dividi-lo em 4 blocos. A introdução, Jesus na Galileia e nos arredores. Capítulo 10, Jesus vai para Jerusalém. Do capítulo 11 ao 16, Jesus completa a sua última semana em Jerusalém. Então foram 3 anos de ministério de Cristo e Marcos relata somente alguns pontos, alguns temas que ele acha interessante. Nós podemos ver aqui o público-alvo. Nós vimos também o autor, que foi um evangelista, João Marcos, ou conhecido somente como Marcos. E nós vemos que o livro também tem muita ação e poucos discursos de Jesus, como nós encontramos no livro de Mateus. Somente isso. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, que você venha se aprofundar naquilo que você não compreendeu direito, faça suas pesquisas, seja curioso, procure bons livros para ler sobre o segredo messiânico, que foi popularizado em 1901 pelo W. Redder. Redder. E você pode procurar sobre o segredo messiânico, e é bem interessante você entender esse conceito para você anexá-lo ao seu conhecimento do Evangelho de Marcos. Que Deus possa ricamente te abençoar, em nome de Jesus Cristo. A graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você e bons estudos.